dia! Bom dia! Hoje é o nosso último dia aqui na Tailândia, é o último dia aqui em Bangkok. Uhum. Passou um mês, passou voando, né? Passou muito rápido, muita coisa aconteceu, mas a gente tem essa sensação muito rápido e muito devagar ao mesmo tempo. Eu acho que teve um misto de... A gente chegou aqui com muito entusiasmo, com muitas expectativas. Algumas delas foram frustradas nesse processo, a gente se frustrou um pouco e aí esse meio do mês foi um pouco demorado. Sim. Só que agora no finalzinho acelerou bastante, os dias passaram muito rápido e agora a gente está no último dia. Hoje a gente vai arrumar nossas malas, a gente vai preparar as coisas aqui porque a gente vai Pra China! Sim, a gente vai pra China. Amanhã, esse horário, a gente já tá no avião pra China. Sim, a China é um destino que eu sempre sonhei ir, o Rodrigo também. Um tempo atrás eu tentei aprender um pouquinho de mandarim. Você aprendeu um pouco. Aprendi um pouquinho, mas não é o suficiente para conversar. Mas eu sempre gostei, sempre assisti muita coisa mostrando a cidade de lá. A gente vai ficar em Xangai, é a cidade que a gente escolheu como base, né? Porque acho que tem tudo que a gente gosta. Principalmente depois da experiência aqui em Bangkok, a gente percebeu que a gente precisa de uma cidade que tem muita walkabilidade, a gente precisa andar. E aí, nas nossas pesquisas, foi a cidade que pareceu mais tranquila para caminhar, andar de bicicleta e também ser uma cidade grande, que é importante pra gente. Uma coisa que a gente sabe também é igual que sobre Bangkok, a gente tem algumas expectativas e que na verdade algumas se revelam verdadeiras, outras falsas, né? Sim. E a gente sempre fala que o presente é a realidade, porque a cidade ou o ambiente ou o lugar que a gente está, no final das contas, vai dar tudo que a gente precisa naquele momento. A gente tem umas expectativas, claro que a gente quer que tudo seja perfeito, só que a gente teve exatamente o que a gente precisava aqui. Exatamente, foi bom pra mim, acho que foi bom pra você também. Sim. Foi um bom momento. Foi bom pra você, foi bom pra você. E aí, agora, pra China, a gente tem expectativas, eu tenho medos, eu tenho ansiedade sobre isso, mas eu sei que vai ser exatamente como tem que ser. O presente vai ser a realidade. Sim. E aí vamos descobrir isso logo, logo. Isso. Aqui em Bangkok, os pontos que a gente menciona que a gente meio que se frustrou foi por causa do trânsito. O trânsito que é muito forte, é uma coisa que a gente detesta, lugar com muito carro, com muita estrada, difícil de atravessar a rua. E não é só isso, a questão é ter esse trânsito e não ter calçada, por exemplo. Não ter calçada, as calçadas aqui são totalmente se você não é um carro, se você não se transforma num carro quando você sai na rua, você meio que é muito difícil. Que sofre um pouco. E é muito calor. E aí, juntando essas duas coisas, fica muito difícil, mas é a coisa que a gente mais gosta, que é caminhar, passear. Aqui nos nossos vlogs a gente está sempre mostrando a gente caminhando, porque a gente realmente gosta. A gente detesta ter que pegar táxi, Uber. A gente gosta de pegar transporte público. Gosta de pegar transporte público, trem, metrô. Sim. Quando é bem fácil de acesso, assim, que dá para passear pela cidade de trem e metrô, a gente também adora. Aí a cidade tem que ter isso para a gente conseguir aproveitar. Porque tem outras coisas que a gente realmente não é a nossa coisa, igual a gente falou já aqui, shopping, fazer coisas muito de aventura, assim, também não é a nossa coisa, mas caminhar, conhecer a cidade caminhando é a nossa coisa. E aí a gente teve essa decepção aqui. Só que apesar disso, a gente também teve pontos muito bons aqui, né? Eu lembro principalmente de um específico, que é um dia quando a gente estava caminhando num parque, a gente foi pro Lupine Park depois, e lá estava tendo dança à noite. Aquele dia foi muito especial pra gente, porque a gente não tinha planejado de fazer isso, mas foi muito divertido. E a gente falava assim, vamos só uma música. Aí a próxima música era mais divertida, a gente continuava. E isso foi um ponto muito alto da viagem aqui desse mês aqui pra mim. Sim. Perceber essa alegria do tailandês, perceber que, apesar dessa brutalidade que a cidade tem, também tem alguns pontos, algumas ilhas de respiro. Sim. Que é igual esse parque, que aparentemente esse projeto de dança lá acontece sempre. Então, assim, isso foi bem legal. Isso foi bem legal. E eu acho que também, realmente, as melhores coisas que eu experienciei aqui, que eu acho que a gente experienciou aqui,
foi realmente esses lugares ao ar livre, essas ilhas de natureza que tem, porque é muito bonito. Eu adoro o som dos pássaros aqui, porque tem muitos pássaros. Nossa, aqui é muito engraçado, porque tem muito som de pássaro. Muito som de pássaro. Teve um lugar que a gente passou que estava cheio de cigarras também, então a gente escutava o canto das cigarras, assim. Então essas áreas, assim, essas ilhas de natureza, pra mim, são as melhores memórias aqui. Teve também o dia que a gente foi num templo e no palácio... Palácio? Grande Palácio. Grande Palácio. E lá é lindo também. Lá é assim, a gente ficou bem impressionado, porque quando a gente viu foto, vídeo, a gente já viu que era muito bonito, mas lá é tipo uma riqueza de detalhes, uma riqueza de... É uma grandiosidade, tipo, é realmente um grande palácio. E o outro templo também, que tem o Buda deitado, é imenso. São muitos detalhes, muito e quando bonito, você vê, você tá lá pequenininho, no meio daquele tanto de ornamento. E é uma arquitetura totalmente diferente do que a gente é acostumado. Até os templos que a gente foi no Japão, tipo, eles são de outro estilo. E aqui tem um estilo totalmente daqui, que a gente adorou. Aqui na Tailândia tem outros templos que numa próxima vez, quando a gente tiver outras oportunidades, a gente quer ir em outras cidades, a gente também quer conhecer outros templos. E nesse mês aqui na Tailândia a gente realmente se confrontou muito com os estereótipos que a gente ouviu falar, com as expectativas que a gente tinha e com a realidade. Então as coisas meio que se tornou o presente pra gente, se tornou o que é realmente agora a nossa experiência. E a gente gostou muito. Sim. A gente achou tudo bem intenso, a gente achou que os pontos que a gente acha negativos, eles meio que se compensam pelas experiências boas que a gente teve também. E a nossa experiência também de ir na academia, de fazer os nossos trabalhinhos, a gente ficou no apartamento que a gente gostou, daqui a pouco a gente vai fazer um mini tour aqui para mostrar. Foi interessante, foi legal, acho que valeu a pena. Valeu totalmente a pena e é isso, tipo... A gente se transformou. A gente se transformou, então aí é isso. Novamente a gente se apaixona, ou a gente se agrada da versão que a gente é naquele lugar. Sim. E eu gosto de estar aqui com essa experiência, com esses fatores todos e tudo que a gente pode ser enquanto isso. Sim, e esses são um dos percalços, pode-se dizer assim, não. É uma das coisas que acontece quando você é meio que nômade digital, está sempre tentando ir para lugares diferentes. Você vai ter que sempre lidar com a expectativa que você tem com a realidade que vai ser. Então, eu acho que é justo. Foi uma experiência justa. A gente tinha expectativas, a gente também não sabia de algumas coisas, achava que algumas coisas eram de um jeito e de outras, tanto pro positivo, tanto pro negativo. Então, eu acho que valeu a pena. E vou sair daqui com vontade de explorar mais a Tailândia no futuro também. E hoje a gente vai agora, provavelmente, depois do nosso café da manhã, cortar o cabelo, preparar para a viagem. Outro desafio de quando a gente está sempre mudando de lugar é tentar achar um lugar. Aqui a gente achou um lugar que é perto aqui de onde a gente está. E é bem local. É bem local. E o cabeleireiro ele é bem simpático, ele cortou muito bem da primeira vez que a gente cortou, então agora a gente vai voltar lá. E depois a gente vai comer alguma coisa e arrumar as malas, porque a gente sabe que ir para a China parece ser um passo bem grande e a gente está um pouquinho nervoso. Então depois que a gente arrumar a mala, a gente vai tentar descansar um pouco, se preparar, porque amanhã cedo a gente pega o voo e a gente vai mostrar tudo aqui para vocês. Isso
falando que esse prédio foi inspecionado e que ele é seguro, porque direto aqui tem terremoto e recentemente teve um. E aí eu acho que eles fazem isso toda vez que tem um terremoto. Tem onigiri aí? Qual o sabor? Salmão, teriyaki, onigiri. Latte e caramelo. Ótimo. É da Shinamoto. Ah, de tempero. é de tempero, deve ter um gosto de sazon. A gente pegou dinheiro pra comprar lanche. Pegou não. Aonde? Onde que a gente sacou? Ah, a gente sacou. Aonde? No aeroporto. Ah, é verdade. Não é nossa. A gente foi lá cortar o cabelo mas não dava pra cortar na hora que a gente chegou. Agora a gente tá aqui organizando algumas coisas já pra preparar e fazer as malas. Toda vez que a gente vai de um lugar pro outro, parece que a gente tá atravessando meio que um portal. E aí eu fico com uma sensação de falta de controle, como se eu estivesse tipo numa montanha russa. E aí tá naquele minuto que eu tô assim, ai, acho que eu não quero, mas eu já tô dentro do carrinho. Já entrou, ela tá subindo assim, ó. E é engraçado que toda vez que a gente muda de cidade ou de país, assim, eu tenho muito esse sentimento. E agora a gente tá arrumando as malas, começando a arrumar, porque a gente vai cortar cabelo, fazendo outras coisas, adiantou algumas coisas que a gente tinha pra fazer. Mas já esse início de começar a mexer nas coisas que a gente tem é muito engraçado, porque primeiro que eu comentei aqui que a gente veio pra Ásia com as mochilas, É a primeira coisa, cada um com uma mochila. Mas as mochilas lotadas, porque a gente veio com blusa e aí conforme foi passando o tempo, foi esquentando um pouquinho. As blusas já não eram tão necessárias, então a gente foi deixando algumas blusas conforme a gente ia mudando de cidade, mudando de país. E agora a gente estava com 2 blusas só e aí não faz mais sentido. Lá em Xangai não vai fazer frio, aqui não fez frio, a gente não usou, então a gente vai deixar. E aí vai deixar umas outras roupas que a gente também não usou, umas coisas que a gente não deixou. E aí, de vez da nossa mala tá aumentando, essa mala tá cada vez diminuindo. A gente tá tirando literalmente um peso das costas. A gente fica sempre pensando, como é que a gente explica pra alguém que vem passar, sei lá, uma semana e traz 2 malas gigantes? Que a gente vê no aeroporto as pessoas trazendo malas gigantes pra passar 2 semanas. E aí a gente com 2 mochilas passando, sei lá, a gente já tá aqui na Ásia desde... 4 meses, 5 meses. 4 meses, 5 meses, então... E tá diminuindo a nossa mochila, de vez de aumentar, enfim. E aí é muito engraçado que é essa hora que a gente percebe o que a gente tem que deixar pra trás, o que a gente tem que levar. E não é só sobre roupa isso. E aí é esse conflito que eu fico dessa montanha-russa que eu disse. Porque dá pra perceber que as coisas vão mudar e a gente não tem muito controle como isso vai ser. E é importante lembrar que como na montanha-russa a gente tá se divertindo. É tudo sobre
se divertir, é tudo sobre ter novas experiências. Sim, e é sobre isso mesmo. E hoje, por exemplo, pra gente é como se fosse o desfecho disso, mas foi durante esse mês todo que a gente foi percebendo isso, foi durante o mês que a gente tá aqui em Bangkok, que a gente foi desfazendo de algumas coisas ou pegando coisas novas também. Mas aí hoje é dia de balanço. Aí no dia de balanço fica tudo mais claro. A gente faz as contas do que aconteceu e também tenta ver o que tá esperando a gente. Sim. Mas é isso. Vamos arrumar o restante da mala, vamos cortar cabelo, vamos sair pra comer uma coisa. A gente tentou voltar pra cortar o cabelo, não conseguimos. Tinha uma outra pessoa marcada no horário, né? A gente decidiu vir aqui almoçar. Vamos ver se dá pra voltar, porque está parecendo que vai chover. E se não der, a gente tentou, mas não conseguiu controlar tudo. O sistema nervoso tá todo preocupado de ficar preso aqui na chuva, mas vamos lá, né? Vamos lá, vamos comer agora. Vamos aproveitar agora que a gente já chegou em casa, depois do corte de cabelo, e vamos fazer um tour agora do Airbnb. Vamos mostrar um pouquinho como que é esse apartamento que a gente passou um mês aqui. Aqui tem o banheiro, né? Banheiro, pia e tudo mais, com um box ali, e aqui é a nossa cozinha. Felizmente tem uma máquina de lavar, porque a gente é muito útil pra gente como a gente passa um mês aqui. E aqui na Tailândia a gente tem que comprar sempre água aqui em Bangkok. Tem a geladeira, tem tudo aqui, a cozinha completa, né? Cozinha completa aqui. E aqui é a sala, TV, sofá, mesa pra gente fazer nossos lanches. E aqui tem uma boa vista da cidade também, a gente está no 34º andar. O que a gente mais gosta aqui é que esse apartamento ele é duplex, então apesar dele ser pequenininho, compacto, ele fica tudo muito bem dividido, a cozinha lá, tem até uma porta e fica o banheiro lá também. Sim. Aí aqui é a sala com a parte aqui pra gente poder trabalhar aqui, fazendo essas coisas aqui. E lá em cima a cama, tem guarda-roupa, tudo. Tem 2 ar-condicionados também, porque é necessário. Lá também tem guarda-roupa, aqui tem uma varandinha. Sim. Bem pequenininha, mas tem. E aqui tem ali. Sim. E aqui a vista, que tem muitos carros, mas também tem muitos prédios bonitos aqui de Bangkok. Bom dia! Direto aqui do aeroporto de Bangkok. A gente acordou hoje umas 4 horas da manhã, fez todo o processo. Aqui foi mais demorado do que nos outros lugares, né? Essa companhia aérea que a gente pegou, ela não tinha check-in online, então foi um bom tempo na fila esperando para fazer check-in. Sim, agora a gente está esperando abrir o portão para a gente embarcar. E apesar do sono, a gente tá super animado, né? É muito engraçado porque esse espaço de transição entre um e o outro é o período que a gente realmente está viajando, né? Sim. E quando isso acontece, quando a gente está nesse processo,
É muito engraçado porque a gente lembra de todos os lugares que a gente já passou, todos os aeroportos que a gente já passou, todas as cidades que a gente já passou. Ainda mais que os aeroportos são bem parecidos por dentro, então o processo é parecido também. Então... Sim, parece um buraco de minhoca. A gente tá num lugar que parece que a gente tá em qualquer lugar. Então a gente acha isso engraçado, a gente tava conversando sobre isso aqui. E é isso. Bom, esse foi o nosso tempo em Bangkok e agora a gente está se preparando para as novidades de Xangai, da China. Isso. E se você estiver gostando desse vídeo, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, envia para mais pessoas. Nós somos um casal vivendo há mais ou menos uns 2 anos de cidade em cidade, de país em país. Então, se você gostar desse tipo de conteúdo, de vlogs mais calminhos e de vlogs de viagem também, se inscreve aqui. Se inscreve e vem com a gente. Chegamos agora. Acabamos de embarcar do voo. Vamos agora fazer a imigração, né? Saindo daqui, a gente vai entender ainda como é que é lá fora, mas eu tô muito animado pra gente pegar o Maglev, que é o transporte mais rápido, o trem mais rápido que aparentemente existe no mundo, né? Então vamos lá. Vamos ver como vai ser. Agora a gente está esperando mais um trem, provavelmente para ir até o terminal para fazer a imigração, né? Exatamente, porque a gente chegou no terminal e o aeroporto é gigante, então a gente está num terminal aqui, provavelmente a gente tem que pegar o trem para ir para outro, chegar lá, fazer a imigração. Sim. E desembarcar. E isso aqui é um sinal? É um sinal. Será que a gente vai? Será? Será? Vamos testar para ver se o Alipay e o WeChat estão funcionando. Sim, vou pegar um lanchinho, né? Olha o que tem aqui. Igual da Coreia. Nosso primeiro lanche é essa mistura de onigiri com kimbap, né? Vamos ver, pega. Esse é bom. É enrolado de onigiri com sushi de atum, salada de atum. A gente comprou para ver se o Alipay ou o WeChat funciona, porque eles são importantíssimos aqui na China, né? Não dá para fazer muita coisa, segundo o que a gente ouviu falar, não dá para fazer muita coisa sem eles, então tá funcionando. Sim. E agora a gente consegue usar até o metrô também com ele e vamos ver se vai funcionar tudo direitinho, mas aparentemente está funcionando. Sim. Dessa vez foi uma imigração diferente, né? A gente passou pela imigração e aparentemente eles não sabiam que o brasileiro podia ficar mais tempo, porque a gente vai ficar 30 dias aqui, e aí eles ficaram confusos lá. Por um tempo, eu fiquei lá esperando um tempo, a gente ficou com eles ligando para pessoas, e eu fiquei lá sem saber o que estava acontecendo. Sim, mas no final deu tudo certo, mas foi a primeira vez que fizeram mais perguntas pra gente, né? Porque eles não sabiam. Acho que essa política de poder ficar 30 dias para brasileiro é nova. Então, quando você for vir, preenche os dados
que tem que ter um QR Code que faz online antes de chegar. Agora vamos comer o nosso Eu estou com bastante fome. onigiri kebab, sei lá o que é isso. Mas ele é fininho, não é igual do da Coreia. Vamos ver se é bom. Agora a gente vai pegar o Maglev, né? Isso. Fala um pouquinho mais sobre o Maglev. É o trem mais rápido, aparentemente. Eles até tiveram que diminuir a velocidade dele porque tinha gente passando mal na viagem. E ele é de... Como ele é de... Como é que fala isso? É tipo ímã. Condução magnética. Condução magnética, que aí ele nem encosta no trilho e voa. Sim, vamos voando agora. E leva 8 minutos do aeroporto até É a outra estação que a estação que é lá em Xangai já, que já é no centro da cidade. Outra coisa é que aqui tem que fazer, em toda a estação, tem que fazer checagem das malas, das bolsas. Vamos lá, mais uma checagem de mala. Tudo pronto para mais uma decolagem. 中级失联档。 上海磁浮列车示范运营键，车滑途中，请注意拨环字。 Gostou? Muito rapidinho, né? Foi velocidade, ele chegou a 300 km rapidinho e a gente chegou rapidinho. E ele é bem bonitinho também. Sim. Vamos lá. Agora a gente vai pegar o metrô. Eu adoro a logo do metrô, parece Sim. Super Mario. A logo é bonitinha lá, Super Mario. Vamos lá pegar a linha 7. Primeira vista de Xangai, tcharam! Conseguimos pegar a chave do apartamento. Foi complicado porque ele não sabia falar inglês, a gente não sabe nada de chinês. Toda hora no tradutor ali, mas deu tudo certo. Então vamos lá agora. Vamos lá. Uma coisa curiosa daqui é que aparentemente a cortina fecha automática. Olha lá. Só tem que dar um empurrãozinho. Sim. Bom, que vai ficar bem escuro aqui. Bom, e é isso. A gente acabou de chegar aqui no quarto. A gente deu uma mínima recuperada. Tentamos, pelo menos. E agora a gente vai sair para conhecer a região. Mas a gente vai encerrar esse vlog aqui porque a gente vai deixar essas
primeiras impressões para um outro vlog. Então se preparem, porque agora a gente vai ter muitos vídeos aqui falando da China, mostrando a China. Sempre foi um sonho nosso, né? Vir pra cá. Sempre foi. E agora a gente realizou e agora eu tô doido pra ver o que vai ser aqui na China. Vamos descobrir juntos e a gente vai compartilhar tudo com vocês. Então é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. E até o próximo. E Tchau, tchau.